Ao ver sua nova empregada, milionário fica surpreso com a semelhança dela com sua filha desaparecida. Antes de começar, se você se identifica com nossas histórias, se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Eduardo caminhava pela imensa sala de estar da sua mansão, os passos ecoando no chão de mármore polido. Apesar do luxo que o cercava, havia um vazio que nenhum bem material conseguia preencher. Desde o desaparecimento de sua filha, há mais de 20 anos, ele nunca mais fora o mesmo. A cada novo dia, a esperança de encontrá-la viva diminuía, mas a dor da perda permanecia intacta. Ele a imaginava como uma jovem adulta, imaginava como ela teria crescido, como seria sua personalidade. Esses pensamentos, inevitavelmente, o deixavam com o coração pesado. Naquela manhã, uma nova empregada fora contratada para trabalhar na mansão. Eduardo não prestou muita atenção ao início, delegando essas tarefas ao gerente da casa. No entanto, ao passar pela cozinha, um detalhe chamou sua atenção. A jovem, Ana, estava distraída arrumando as prateleiras, e Eduardo notou algo que o fez parar, um pequeno sinal de nascença em seu pulso direito, algo que ele conhecia bem. Sua filha desaparecida tinha exatamente o mesmo sinal. Eduardo parou por um segundo, sentindo o coração bater mais rápido. Ele ficou parado por alguns segundos, observando a moça em silêncio. Ela parecia não ter mais que 23 anos, uma idade que coincidia com a que sua filha teria. Eduardo se aproximou lentamente, os pensamentos se embaralhando em sua mente. Isso não pode ser uma coincidência, pensou, enquanto lutava contra a incredulidade. A semelhança era perturbadora. Poderia ser ela? O coração de Eduardo se encheu de dúvidas e esperança ao mesmo tempo. Ele precisava saber mais. Como é seu nome? Eduardo perguntou, tentando disfarçar a tensão em sua voz. Ana, senhor, respondeu ela, virando-se com um leve sorriso. Ela era simples, quase tímida, com um jeito humilde que contrastava com o ambiente luxuoso da casa. Eduardo a observou mais de perto, tentando captar algum traço familiar. Seus olhos castanhos o lembravam vagamente de alguém que ele conhecia, mas ele não conseguia confirmar se era só sua mente jogando truques nele. Há quanto tempo você trabalha como empregada? Eduardo insistiu, sua curiosidade cada vez mais evidente. Há poucos anos, senhor. Não sou de falar muito sobre meu passado. A resposta foi curta e evasiva. Eduardo notou que Ana evitava falar sobre suas origens, e isso só aumentava sua curiosidade. Ele sabia que precisava ir com calma, mas a ideia de que aquela jovem poderia ser sua filha o consumia. Nos dias seguintes, ele a observou em silêncio, notando mais semelhanças sutis. Ela era discreta, dedicada ao trabalho, mas havia algo em sua postura e no jeito como falava que o fazia acreditar que poderia estar diante da filha que ele tanto procurou. O tempo passava, e Eduardo não conseguia tirar Ana da cabeça. Ele sabia que não podia se precipitar, mas a necessidade de desvendar aquele mistério o corroía por dentro. Foi então que decidiu, que de algum modo, precisaria de uma confirmação. Decidido a não assustá-la com perguntas diretas, ele arquitetou um plano, treiná-la para se comportar como uma dama, sob o pretexto de aprimorar sua educação, mas com o verdadeiro intuito de observar se ela reagiria de maneira similar ao que ele esperaria de sua filha. Eduardo não sabia até onde isso o levaria, mas ele estava pronto para descobrir a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Nos dias que se seguiram, Eduardo não conseguia afastar a ideia de que Ana poderia ser sua filha. A dúvida martelava em sua mente constantemente. As lembranças do sequestro voltaram com força total, misturando-se ao presente. Ele se lembrava de cada detalhe do rosto da menina, do jeito carinhoso como ela o chamava de papai. Agora, ele olhava para Ana e sentia uma estranha conexão,
mas ao mesmo tempo, o medo de estar enganado o mantinha cauteloso. Durante uma manhã nublada, enquanto tomava o café em seu escritório, Eduardo começou a formular um plano. Ele sabia que não poderia confrontar Ana diretamente com suas suspeitas. Ela provavelmente o acharia louco e se afastaria. Em vez disso, ele decidiu que a melhor maneira de tirar a dúvida seria observar suas reações a uma série de testes sutis. Eduardo se lembrou de como sempre sonhou em dar à sua filha uma educação refinada, ensinando-a a se portar como uma verdadeira dama da alta sociedade. Talvez, ao colocá-la nesse ambiente, ele pudesse perceber comportamentos naturais ou reações que confirmariam suas suspeitas. Além disso, seria uma oportunidade para aproximá-la, sem forçar qualquer revelação. Ele precisava que Ana se sentisse confortável e confiasse nele. Naquela tarde, Eduardo abordou Ana na sala de estar. Ela estava finalizando a limpeza quando ele entrou, decidido, mas mantendo o tom gentil. Ana, tenho pensado bastante. Você parece ser uma jovem muito inteligente e dedicada. Gostaria de te fazer uma proposta, disse ele, medindo as palavras. Ana parou o que fazia e olhou para ele, surpresa. Uma proposta, senhor? Sim. Eu vejo que você tem potencial para mais do que apenas cuidar da casa. Gostaria de oferecer a você a oportunidade de aprender etiqueta, boas maneiras e outros conhecimentos que podem te ajudar em sua vida pessoal e profissional. O que acha? A surpresa em seu rosto era evidente. Ana, que sempre viverá de maneira simples, jamais imaginaria receber uma oferta como essa. Ela hesitou por um momento, sem saber como responder. O que Eduardo poderia estar planejando? Mesmo sem entender completamente, ela não quis perder a oportunidade de se aprimorar. Eu agradeço, senhor. Mas não sei se sou capaz de fazer algo assim, disse Ana, modestamente. Eduardo deu um sorriso leve. Todos nós somos capazes, Ana. Só precisamos da oportunidade certa. E estou oferecendo isso a você. Pense nisso como uma chance de crescer, de se preparar para o futuro. Ana refletiu por alguns segundos. A vida nunca lhe dera muitas opções, e mesmo que isso parecesse estranho, Eduardo parecia estar sendo sincero. Além disso, não havia motivo para não aceitar uma oferta tão generosa. Ela assentiu com a cabeça. Se o senhor acha que eu posso aprender, então aceito. Ótimo! Eduardo exclamou, satisfeito. Começaremos na próxima semana. Vou providenciar tudo o que você precisar. Fique tranquila, será uma experiência interessante. Com isso, Eduardo deu o primeiro passo em seu plano. Ana, por sua vez, aceitou a proposta sem questionar muito. Ela via aquilo como uma oportunidade única de aprendizado, mas não tinha ideia de que por trás daquela oferta, estava a verdadeira motivação de Eduardo, descobrir se ela era, de fato, sua filha desaparecida. Enquanto Ana saía da sala, Eduardo sentiu uma onda de alívio, mas a incerteza continuava presente. O treinamento começaria em breve, e ele esperava que com o tempo, as respostas viessem à tona. No entanto, ele sabia que quanto mais envolvido ficasse, mais difícil seria aceitar uma possível decepção. Os dias seguintes foram marcados pela preparação para o início do treinamento de Ana. Eduardo contratou um especialista em etiqueta e comportamento social, alguém que pudesse ensinar a Ana tudo sobre boas maneiras, postura e como se portar em eventos de alta sociedade. Para a Ana, era um mundo completamente novo, distante de tudo o que ela conhecia. Ela se esforçava para entender por que Eduardo estava investindo tanto nela, mas agradecia pela oportunidade. Para ele, porém, cada lição, cada gesto de Ana, era mais um passo em direção à verdade que tanto buscava. Ana chegava ao salão preparado para suas aulas sempre pontual e atenta.
No início, as lições eram simples, como sentar-se à mesa, como cumprimentar com elegância, a forma correta de segurar os talheres. Para ela, aquilo tudo parecia surreal. Nunca imaginara que teria a chance de aprender algo assim. Aos poucos, as lições se tornaram mais complexas, ensinando-a a se comportar em eventos formais, a dançar com elegância e a dialogar com pessoas de diferentes níveis sociais. Eduardo assistia de longe, sempre observando suas reações. A cada movimento, a cada palavra dita por Ana, ele tentava encontrar algo que o lembrasse de sua filha. Por mais que se esforçasse para manter a calma, Eduardo estava cada vez mais ansioso. A semelhança entre Ana e sua filha, a naturalidade com que ela aprendia as lições, tudo parecia conspirar a favor de suas suspeitas. Mas ele ainda não tinha provas concretas. Ana, por outro lado, começava a perceber o peso das expectativas que Eduardo colocava sobre ela. Havia momentos em que se sentia pressionada, como se estivesse sendo avaliada em cada movimento. Embora agradecesse pela oportunidade de aprender, não conseguia deixar de se perguntar qual era o verdadeiro motivo por trás disso tudo. Não era comum que um patrão oferecesse algo assim a uma simples empregada. Uma tarde, após uma aula de dança, Ana finalmente decidiu questionar Eduardo sobre o treinamento. Os dois estavam sozinhos no grande salão da mansão, e o silêncio pairava no ar. Ana respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Senhor Eduardo, posso lhe perguntar algo?" Ela começou, hesitante. Eduardo, que até então estava absorto em seus próprios pensamentos, ergueu os olhos para ela. "Claro, Ana. O que deseja saber?" Ana mordeu o lábio, nervosa. "Por que está fazendo tudo isso por mim? Eu sou apenas uma empregada. Não sei por que o Senhor investiria tanto em alguém como eu." A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado para lidar com isso tão cedo. Por um instante, pensou em desconversar, mas sabia que não podia evitar essa conversa para sempre. Ele respirou fundo, e com um tom mais sério, respondeu: "Ana, a verdade é que vejo algo em você. Algo que me faz acreditar que você pode ser muito mais do que uma simples empregada. Há algo familiar em você." O coração de Ana acelerou. As palavras de Eduardo soavam estranhas, e ela não conseguia entender exatamente o que ele queria dizer. "Familiar?" Ela perguntou, confusa. Eduardo assentiu lentamente, mas evitou entrar em detalhes. Ele sabia que ainda não era o momento de revelar suas suspeitas, mas também não queria afastá-la com uma resposta vaga. Precisava ser cuidadoso, mas o conflito interno que sentia era cada vez maior. O tempo estava passando, e ele sabia que não poderia adiar essa revelação por muito mais tempo. Com o coração dividido entre a esperança e o medo, Eduardo decidiu que em breve, teria que confrontar Ana com a verdade que o consumia por dentro. Mas por enquanto, ele se contentou em observar, esperando que as respostas surgissem naturalmente. O peso da dúvida se tornava insuportável para Eduardo. A cada dia que passava, ele se via mais preso à possibilidade de que Ana fosse sua filha. Suas tentativas de manter a calma e a distância emocional estavam falhando. A presença dela na mansão, a forma como ela interagia com o ambiente e até mesmo pequenos gestos que ela fazia o levavam a crer que ele poderia estar perto de reencontrar o que tanto havia perdido. Mas, junto com essa esperança, vinha o medo de que tudo não passasse de uma ilusão. Finalmente, Eduardo decidiu que não podia mais adiar o confronto. Ele precisava saber a verdade, e a única forma de descobrir era sendo honesto com Ana. Em uma noite tranquila, ele a chamou para uma conversa no escritório, longe dos outros funcionários, num ambiente mais privado e controlado. Eduardo sabia que após aquele momento, suas vidas poderiam mudar para sempre.
Ana entrou no escritório, um pouco nervosa, sentindo que aquela conversa seria diferente de todas as outras. Eduardo estava sentado atrás da grande mesa de mogno, mas ao vê-la entrar, se levantou e pediu para que ela se sentasse à sua frente. O ar estava denso, e Ana podia sentir que algo estava prestes a ser revelado. Ana, começou Eduardo, com a voz baixa e controlada, eu tenho algo muito importante para te dizer. Algo que venho guardando há algum tempo. Ana assentiu, esperando que ele continuasse, mas não conseguia esconder a ansiedade. Desde que você chegou aqui, algo dentro de mim tem me incomodado, ele continuou. Eu não sei como dizer isso de uma forma que não te assuste, mas, há anos, eu perdi alguém muito importante. Minha filha. Ela foi sequestrada quando era ainda uma criança. E desde que vi você, algo em mim começou a acreditar que você poderia ser ela. O silêncio que se seguiu foi avassalador. O olhar de Ana se encheu de choque, e sua mente começou a correr em mil direções. Aquela revelação era completamente inesperada. A ideia de que Eduardo pudesse achá-la parecida com a filha desaparecida parecia absurda para ela. Ainda assim, havia algo em suas palavras que mexia profundamente com ela. O quê? Ana conseguiu balbuciar, sentindo a cabeça girar. O senhor acha que eu sou sua filha? Eduardo assentiu lentamente. Eu sei que parece loucura, mas há tantas coincidências, tantos detalhes. O sinal de nascença em seu pulso, sua idade, sua aparência. Não pude ignorar essas semelhanças. Ana recuou na cadeira, o coração acelerado. Ela jamais imaginaria que sua origem seria questionada dessa maneira. Por toda a sua vida, acreditara que seus pais biológicos haviam morrido em um acidente quando ainda era um bebê, e foi criada em um orfanato. Aquela nova informação trazia à tona um turbilhão de emoções. Mas eu cresci em um orfanato. Sempre me disseram que meus pais morreram, Ana disse, a voz fraca. Eduardo sentiu um aperto no peito. A história de Ana parecia consistente, mas o desejo de reencontrar sua filha era mais forte do que qualquer lógica naquele momento. Ele não podia abandonar aquela possibilidade sem ter certeza. Eu não posso afirmar nada sem provas, disse Eduardo, tentando manter a calma. Mas eu gostaria de fazer um teste de DNA. É a única maneira de termos certeza. Ana ficou em silêncio por alguns momentos, processando o que acabara de ouvir. Ela não sabia se ficava ofendida por Eduardo suspeitar de algo tão improvável, ou comovida por ele acreditar que ela pudesse ser sua filha. No fundo, havia uma parte de si que desejava saber a verdade também, por mais assustadora que fosse. Se isso vai lhe dar paz, eu aceito fazer o teste, disse Ana, ainda confusa, mas disposta a seguir adiante. Eduardo sentiu uma onda de alívio misturado com medo. O teste poderia confirmar suas esperanças ou destruir a única chance que ele havia alimentado em anos. Mas, finalmente, o destino de ambos estava em jogo, e a verdade, qualquer que fosse, estava prestes a ser revelada. Os dias seguintes à conversa foram marcados por uma tensão quase insuportável. Eduardo e Ana aguardavam os resultados do teste de DNA, ambos tentando lidar com as emoções que aquela espera trazia. Para Eduardo, o tempo parecia arrastar-se, como se cada minuto fosse uma eternidade. Ele se encontrava em uma montanha-russa emocional, alternando entre a esperança de finalmente reencontrar sua filha e o medo de que tudo fosse apenas uma coincidência cruel. Ana, por outro lado, lutava para processar tudo o que havia acontecido. A ideia de que ela poderia ser filha de um milionário, depois de uma vida de privações, parecia surreal. Ela não conseguia parar de pensar na história que sempre acreditou sobre seus pais, e como a possibilidade de ser alguém completamente diferente do que sempre imaginou afetaria sua vida. A cada dia,
o conflito entre manter sua identidade ou aceitar uma nova realidade crescia dentro dela. Finalmente, o dia chegou. O envelope contendo os resultados foi entregue diretamente a Eduardo. Ele o segurou por um longo momento antes de abri-lo, sentindo seu coração bater descompassado. Ana estava ali, ao seu lado, igualmente ansiosa. Aquele simples pedaço de papel tinha o poder de mudar a vida dos dois para sempre. Eduardo abriu o envelope com mãos trêmulas e leu o conteúdo. Por um momento, ficou em silêncio, incapaz de reagir. Então, ele ergueu os olhos para Ana, as lágrimas se acumulando em seus olhos. "É verdade", sussurrou ele, a voz embargada. "Você é minha filha." Ana ficou sem palavras, seu coração acelerado, tentando absorver o que acabara de ouvir. As emoções surgiram de maneira avassaladora, misturando alívio, confusão e uma profunda sensação de perda pelo tempo que jamais poderia ser recuperado. Ao olhar para Eduardo, ela viu um homem, que apesar de todo o poder e riqueza, havia vivido com uma dor que nenhum dinheiro poderia aliviar. E agora, depois de tantos anos, eles finalmente tinham a chance de curar juntos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Ela não sabia o que dizer, apenas sentiu o peso da verdade cair sobre ela. A vida que ela conhecia até aquele momento parecia se desvanecer, substituída por uma nova realidade, uma que ela jamais havia imaginado. "Eu não sei o que dizer", Ana finalmente balbuciou, ainda em choque. Eduardo se aproximou dela lentamente, hesitante. Ele queria abraçá-la, mas temia assustá-la com a intensidade de seus sentimentos. Havia tanto tempo perdido, tantas palavras não ditas. Mas, no fundo, ele sabia que esse reencontro não seria simples. Eles precisariam de tempo, de paciência, para reconstruir a relação que lhes fora roubada. "Não precisa dizer nada agora", disse Eduardo, suavemente. "Nós temos tempo. Tempo para nos conhecermos, para entender tudo isso. O mais importante é que você está aqui, e que finalmente, eu te encontrei." Ana sentiu um nó na garganta. O pensamento de ter uma família, algo que ela nunca soube que poderia ter, a deixava vulnerável, e ao mesmo tempo, esperançosa. Apesar de toda a confusão que sentia, havia algo reconfortante nas palavras de Eduardo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha. "Talvez eu precise de tempo para me acostumar com tudo isso", disse Ana, com a voz ainda trêmula. Eduardo assentiu, compreensivo. Ele sabia que a jornada para a reconciliação seria longa, mas, finalmente, sentia que sua vida fazia sentido novamente. O vazio que o consumira por tantos anos começava a ser preenchido. "Eu entendo", respondeu Eduardo, com um leve sorriso. "Temos todo o tempo do mundo agora. O caminho para o reencontro não seria fácil. Ambos precisariam lidar com as cicatrizes do passado e com o impacto da verdade em suas vidas. Mas, naquele momento, o mais importante era que após tanto tempo, pai e filha finalmente se encontraram. A jornada de cura e reconciliação começava ali, com a promessa de um futuro construído sobre o alicerce do amor e da verdade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.